Fala gurizada e aí, meu, tudo bem? Aqui é o Marcelo do Nerdverso Cast, trazendo aí então o review do episódio 5 de Shogun, que finalmente saiu, já estava esperando loucamente pela terça-feira, justamente para ter acesso a esse episódio, e gostei demais. Ele destoa dos outros um pouco, porque ele não vai ter tanta movimentação militar, vai ter mais uma preparação para uma guerra que se encaminha, até porque não faria muito sentido uma série, uma minissérie que tem 10 episódios, a guerra começar no 5º episódio. Assim ela vai se estender demais, vai acabar perdendo um pouco a graça. Então é óbvio que o ápice dessa série é o que tudo mostra, vem a ser a guerra, que está sendo construída cada vez mais, e esse episódio ele teve um foco muito maior na questão cultural, no choque cultural. Então aconteceram algumas coisas interessantes ali, que nos fizeram entender um pouco melhor de como é que funciona a cabeça dos japoneses do período feudal, e também nos ajuda a entender até muitas das ações e do pensamento da cultura japonesa hoje. Por isso que eu gosto tanto dessas séries históricas, mesmo que elas sejam, obviamente, né, romances com muita licença poética, eles têm um pano de fundo histórico muito sério. E eu acho que esse episódio número 5 de Shogun, Gloriosa Saga do Japão, deixou isso muito claro, porque me colocou a pensar em vários elementos da cultura japonesa que se mantém de pé, desde 1600, como a gente está vendo nessa série aí. Tá? Então, é óbvio, cara, eu sou professor de história, então eu vou trazer também elementos históricos para dentro do episódio. Eu não vou comentar só os fatos ali mais importantes que aconteceram dentro do episódio, mas eu também acho que isso é uma oportunidade interessante da gente conhecer um pouco mais do Japão feudal, um pouco mais da vida dos samurais, um pouco mais de quem são os daimyos e, sobretudo, em quem esses personagens dessa série, quem são as figuras reais que inspiraram. Porque pode não parecer, mas nesse último episódio a gente vai ver que sim, mais figuras reais foram citadas, mesmo que não diretamente. E nós vamos falar um pouco disso também. Então vamos lá, episódio número 5 de Shogun, a Gloriosa Saga do Japão, começa com o Toranaga chegando em Anjiro, trazendo centenas, milhares de soldados de Edo, Tóquio, porque eles estão prontos para o combate, para sair no soco com os homens do Conselho Regente, que estão lá em Osaka. E isso vai acontecer a qualquer momento, porque vamos lembrar que no episódio 4, o filho do Toranaga, o Nagakado, influenciado diretamente pelo Omi, o sobrinho do Yabushige, foi lá e atacou o Jozen, que é o grande emissário do Ishido, né, do conselho. Atacou o cara, botou a cabeça dele dentro de um caixote e enviou de presente, enviou para Osaka de volta. Ou seja, o emissário do conselho foi lá em Anjiro para ver o que o Toranaga estava fazendo e voltou só a cabeça do cara. É óbvio que é guerra. E é por isso que o Toranaga está desapontado com o seu filho, cara. Ele fala, maluco, eu não tô desapontado pelo ato em si, mas é porque tu foi influenciado pelo homem, velho. O cara te domou basicamente como se fosse um bicho. E é por causa disso que eu vou ter que tomar o comando do regimento. Talvez a gente não entenda essa ação do Toranaga, mas ele tá vendo o filho dele ter sido influenciado por uma outra pessoa. E isso foi uma coisa que meio que quebrou o coração do Toranaga, ver o filho dele ser muito influenciável dessa forma. O Omi acabou recebendo então o comando do regimento dos canhões. Mas a ação em si não foi mal vista pelo Toranaga. Isso porque agora ele sabe que com o desrespeito demonstrado contra o Jozen e consequentemente contra o conselho, eles não têm mais escolha, eles não vão ficar na defensiva trancados no castelo de Osaka. O que eles vão fazer é marchar na ofensiva em direção ao Toranaga. E ele pode ficar na sua terra, descansando com seu exército, preparando, planejando, entrincheirado. Ele não vai precisar ir até Osaka, porque Osaka vai ir até ele. E isso acaba sendo muito bom, como a gente vai entender. A guerra é inevitável. Mas a ação que o filho tomou não foi uma ação que vem dele, e sim de outra pessoa. E é muito provável que tenha sido isso que deixou o Toranaga tão nervoso. Outro ponto importante que nós vamos salientar aqui, e para mim foi a maior surpresa do episódio, o Toda. O marido da Mariko tá vivo e retornou com o Toranaga. E não precisa nem falar, mas a hora que a Mariko vê o marido, ela não fica com uma cara de que coisa boa, meu marido voltou. Ela fica, não, meu Deus. Até o Andinho, o Blackthorn olha e fala, não acredito que esse maluco voltou. Vai agora empatar o meu rolê, vai aí meio que quebrar a minha relação com a Mariko e tudo mais, né? Que, vamos lembrar que ela não é só intérprete dele, né? Os dois estão começando a se pegar. E agora a gente não sabe o que vai acontecer, mano, porque dependendo do que rolar entre os dois ali e o Toda desconfiar, isso aí pode até matar os dois, né? Então agora acaba se tornando uma coisa muito de risco. Ele diz que sobreviveu, porque a gente deve lembrar que no episódio 13 ele ficou pra trás pra morrer com honra pelo Sr. Toranaga.
para defender o seu senhor. Ó, o senhor foge de Osaka e eu vou ficar para trás para atrasar os homens do conselho, para atrasar os homens do Ishido. E eu vou ficar por aqui. E a gente fala, tá, o cara morreu, né? Ele foi cercado por um monte de gente. Não se explica como é que ele fugiu, mas em 2 momentos do episódio a gente entende que, ele teve vergonha da forma que ele fugiu, demonstrando que é uma parada que não foi honrada. E segundo, ele foi salvo por Ronins. Ronins são samurais que não tem mais um senhor para defender. E por isso eles acabaram se tornando andarilhos, cara. Eles praticam banditismo para sobreviver, eles praticam atos de mercenário, né, vendendo sua espada, vendendo seus serviços de guerreiro para pessoas que necessitem daquilo. E óbvio que eles são desprezados na camada, na hierarquia social do Japão, eles estão lá embaixo. Eles ficam andarilhando para lá e para cá. Óbvio que por muitos samurais eles são vistos também não só com desprezo, mas até com uma certa invejinha, porque eles são livres. Eles têm uma liberdade muito grande do qual os samurais não têm, que tem que seguir todo um código muito específico ali de honra e conduta. O Ronin não. Né? E aparentemente o Toda só sobreviveu porque foi defendido por um grupo de Ronins. Outro ponto importante que nós temos que salientar aqui, e agora uma coisa mais histórica, é que enquanto o Toranaga está ali conversando com o Nagakado, o seu filho, deixando claro que ele está desapontado com o filho e com as suas ações, ele está praticando falcoaria, no japonês takagari, e essa falcoaria era um esporte, um passatempo muito importante da nobreza japonesa, era um elemento muito forte do passatempo dos samurais, e essa série vai demonstrar isso também. Claro que não vai aparecer alguém na tela explicando, mas a gente vê ali o Toranaga com um falcão caçando bichos, né? Ele caça inclusive um fazão, e ele pega esse fazão e dá de presente para o Anjin, para o Blackthorn, como forma de demonstrar sua gratidão por ele estar treinando o regimento dos canhoneiros, né? Então, esse é um momento muito central no episódio, porque quando o Anjin recebeu o fazão da Mariko, lá na casa dele, ele vai ficar puto por 2 coisas. Por primeiro, saber que vai ter que hospedar o marido da Mariko, o Toda, na casa dele, sabendo que o Toda despreza ele por ele ser ocidental, por ele ser bárbaro aos olhos do Toda. E também porque ele fala, sério que o cara me deu um fazão, mano, o que eu vou fazer com isso aqui? Ele pendura o bicho na frente da casa e fala, se alguém tocar nesse bicho eu mato. A Fuji até, né, que é consorte dele, até fala, pô, pera aí, mano, vai ficar apodrecendo esse bicho aí, fedendo, cheio de bicho na volta. Ele fala, se alguém tocar eu mato. Ou seja, ele está exercendo seu papel de Hatamoto, como ele foi nomeado pelo Toranaga, né? Se alguém tocar nesse bicho, eu mato. E aí a gente vai ver que uma coisa muito triste vai acabar desencadeando desse mando dele aí. E aí ele vê como no Japão a palavra tem muita força e que tu deve pensar muito bem antes de falar. Vamos lembrar o nome do último episódio? A cerca óctupla. Às vezes é melhor ouvir e guardar pra ti aquilo que tu tá pensando. Pensa muito bem nas tuas palavras. Seja mais introspectivo. Faça mais silêncio. Não fala lá muito se tu não tem certeza das consequências daquilo que tu vai falar. Por isso que nós temos um povo japonês até hoje muito quieto. Não é uma galera que fica abrindo a boca e falando com todo mundo e tudo mais. Né? E aqui então nós vamos ver o Anjin descobrindo isso da pior forma possível. Se alguém tocar nesse fazão, eu vou matar, beleza? E aí, a partir desse momento, nós vamos ter o Omi recebendo a notícia de que agora ele é o novo líder do regimento dos canhoneiros. O Yabushige fica puto porque ele entende que o Toranaga tá sempre um passo à frente dele. Cara, o Toranaga é um político genial, velho, porque ele não é aqueles político babacão que age como uma criança. Ah, eu faço inimizade com todo mundo. Ah, eu não gosto de ti, então você é teu inimigo, vou ficar falando mal de ti. Ele é político, ele é ensaboado, ele se dá com todo mundo. Ele sabe que o Yabushige não é confiável, mas ele precisa daquele cara e ele mantém ele na coleira. Quando ele fala sobre animais domados para o filho, ele não está só acusando o filho de ser um animal domado, mas ele também está demonstrando que ele sabe fazer isso. E o Yabushige é uma grande demonstração disso. Ele não confia no cara, mas ele precisa daquele cara naquele momento. É isso que o bom político faz. Eu não confio nele. Eu nem gosto desse cara, mas eu vou usar ele a meu favor para eu conseguir atingir os meus intentos que eu quero. E é isso que o Toranaga vai demonstrar ao longo desse episódio, uma genialidade política, beleza? Aí nós chegamos para mim naquele momento que é o elemento central desse episódio, que é a hora do jantar na casa do nosso Anjin, né, velho? Porque agora nós vamos ter um convidado lá, o pior convidado possível, tá sempre com cara de bunda, que é o Toda, o marido da Mariko. A sorte é que a Mariko, sendo intérprete, ela muitas vezes pega o que um falou pro outro e diminui
o que foi falado, para que as provocações não acabem gerando guerra e briga e tudo mais. E assim, então, os dois ficam ali falando e se provocando, e aí o Andin provoca ele e fala, me explica aí como é que tu fugiu, tua fuga heróica lá de Osaka, sabendo que ele se utilizou de métodos não honrosos para conseguir atingir o seu objetivo, né? E o cara entende isso, o Toda não é burro. E aí uma hora o Andin também despreza a cultura japonesa ao pegar o saquê naquele copinho típico de tomar saquê, ele olha e fala, não, isso aqui é coisa de mulher. Lá no ocidente a gente toma em copo grande. Ele enche aquilo desse aqui e fica tomando. E aí começa uma competição de quem é mais machão, de quem é o grande homem ali que bebe, não cai, que sobrevive e tudo mais. Né? Aquela coisa ali, típica do século XVII, ali então, daqueles caras querendo mostrar sua grande masculinidade. Começa daí basicamente um embate para ver quem toma mais saquê, para ver quem é mais homem ali no negócio, né? E isso acaba descambando para uma coisa muito triste, né? Cara, o Toda, ele nunca escondeu o desprezo que ele tem pela Mariko, pela mulher dele. E aí uma hora o Andin faz uma piada, tipo, e aí meu, como é que tu fugiu lá de Osaka? E faz a menção de que teria jogado uma flecha, assim. E o cara levanta e fala, não, bêbado, cheio de saque na cabeça. Vou te mostrar. Ele pega o arco e flecha dele e ele fala, tu quer que eu acerte no poste esquerdo ou no poste direito da casa? Ele fala, no direito. Ele pega e mira para acertar o poste direito. Só que ao atirar a flecha, ele simplesmente passa de raspão no nariz da Mariko. Não contente em jogar uma flecha, ele joga uma segunda no mesmo lugar, mostrando que ele é um baita de um arqueiro, mas também mostrando o desprezo que ele tem pela sua mulher. E o Andin, cansado, vai lá e fala, meu, se eu fosse tu, eu tratava melhor ela, porque tu trata ela pior do que lixo, meu velho. E aí ele dá uma risadinha, olha para ela e fala, fala de onde tu vem. E é aí então que nós vamos entender um pouco do passado da Mariko. A Mariko é filha de um senhor chamado Akechi Jinsai. E esse cara foi responsável por ter assassinado o seu senhor, um cara chamado Kuroda, Kuroda-sama. E ao matar o Kuroda, a família inteira do Akechi acabou morrendo. A Mariko defende o pai, falando, meu pai só matou o Kuroda porque ele era corrupto, ele não era um bom líder. Então o que o meu pai fez foi por amor ao Japão. Mas óbvio que ninguém vai querer entender isso. Então o pai foi obrigado a cometer o seppuku, que é o suicídio honroso dos samurais, mas antes de cometer seppuku ele teve que matar a família inteira. Só não matou a Mariko porque ela já estava casada, então, com a figura do Toda Buntaro, né? Então, aí a gente descobre basicamente quem foi a Mariko e por que há esse desprezo por ela ali. Agora, por que o Toranaga acabou recebendo ela de fato e tem ela como intérprete e respeita ela? Talvez isso seja explicado mais pra frente ou simplesmente talvez não vá ser explicado também. Das duas formas, tá beleza, não é algo que eu vou sentir falta caso não tenha, né? Acho importante salientar aqui, gurizada, nesse momento que sim, mesmo que se a gente vá procurar os nomes dessas pessoas, o Kuroda é um cara que existiu, a família Kuroda foi muito importante na história do Japão feudal, não tem uma relação direta com o que está sendo falado aqui. Mas o pai da Mariko e essa ação, ela é muito famosa na história do Japão, mesmo que os nomes não sejam exatamente iguais. Por exemplo, aqui nós temos o nome do pai da Mariko como Akechi Jinsai, mas na verdade nós estamos nos referindo aqui na história real de um cara chamado Akechi Mitsuhide. Esse cara foi responsável por ter matado um dos maiores lords do Japão feudal em 1582, um cara chamado Oda Nobunaga. O sonho do Nobunaga era conquistar todo o Japão e consequentemente unificar ele, terminando com o período Sengoku, que é aquele período de guerras entre senhores feudais, entre daimyos. Ele queria conquistar tudo para ter um Japão unificado e pacífico. E à medida que o Akechi Mitsuhide começou a conquistar muitas vitórias militares para o seu senhor, ele também recebia muito desprezo e humilhação do Oda Nobunaga. E é por isso então que em 1582 ele acaba praticando um ato conhecido como o incidente de Honnoji em Kyoto. Enquanto Oda Nobunaga estava circulando lá por Kyoto, ele foi surpreendido então, foi traído pelo seu homem, o Akechi Mitsuhide, que acabou matando ele naquela região. E assim o Oda Nobunaga e o seu sonho de unificar o Japão chegou ao final. Ficou o caminho aberto para um senhor que vai vir depois, chamado Ieyasu Tokugawa. Falei dele lá na análise do episódio 1, que é uma figura real, na qual é baseada ninguém mais, ninguém menos que o Toranaga, velho.
Então sim, o Akechi Jinsai, que aqui aparece como o pai da Mariko, é uma figura fantasiosa, ele não existe. Mas sim, ele tem uma clara alusão direta ao Akechi Mitsuhide, que é então esse cara que acabou matando seu próprio senhor por acreditar que o Oda Nobunaga fazia ele sofrer muitas humilhações e tudo mais. Lembrando, Nobunaga, querendo ou não, é uma das figuras mais importantes da história do Japão também, junto do Ieyasu Tokugawa. Até porque as ações do Nobunaga tiveram como consequências também a abertura de um caminho para que o Tokugawa fizesse o que ele fez cerca de 20 anos depois. Que eu não vou ficar falando aqui, porque se eu falar, eu vou estar entregando coisas, né, da história da série, mesmo que indiretamente, beleza? Isso explica o fato do Toda ser um escroto com a Mariko, que não casasse com ela então, velho. Ela preferia até morrer. Ela falou, só tô viva porque o marido disse que eu vou ficar viva. O Anjin não entende isso. O Anjin não consegue entender isso, velho. Então ele sempre fica meio incomodado, como parece que os japoneses eles não têm amor à vida. Eles ficam naquela ideia de nós vivemos, nós morremos, que é o que a Mariko fala. Só que para os olhos do Anjin, no ocidental, eles falam, mano, como assim? A morte para vocês é um negócio tão fácil. Que é isso, cara? Incomodado, o Anjin vai acabar dormindo no meio da madrugada e ele vai ser surpreendido com o fato da Mariko tá apanhando, cara. Ela tá apanhando do Toda. Só que o Anjin, ele simplesmente não aceita isso, né? A Mariko, por quase se ver como uma propriedade, quase se ver ali como um ser submisso ao Toda, ela fica até braba pelo fato do Anjin meio que ter intervido. Sim, né? Vergonha tá lá no talo, assim. E aí ele fica puto, obviamente, ele vai atrás do Toda. Fala, meu, olha só, tu veio aqui desrespeitar minha casa, velho. Então, não vai ficar por isso mesmo. E a gente acha que o Toda ali, cheio de saque na cabeça, ele vai pra cima. Mas não. Ele tira os seus chinelos, ele bota as suas espadas no chão e se curva perante o Anjin e fala, foi por culpa do saque. Eu desrespeitei, eu desonrei a tua casa. E aí o Anjin não sabe nem o que fazer. Ele fala, tá, foi por causa disso aqui. Pega, vira as costas e sai fora, sabe? Então eu acho que é outro momento aí que o Anjin ele meio que entende que os japoneses ele tem um certo desprezo pela morte. Eu não tô dizendo que eles têm, mas eu tô dizendo a visão que o Anjin tem. Que parece, qualquer coisa é motivo para eles morrerem, cara. Um outro motivo que vai levar alguém à morte, no caso um dos serviçais da casa do Anjin, que é um dos momentos mais centrais do episódio, é a morte do seu jardineiro, o Eijiro. Como é que o Eijiro vai acabar morrendo? Ele vai morrer porque ele vai tirar o fazão do lugar da onde o Anjiro disse pra deixar, hein? Onde o Anjin disse pra deixar. E aí ele fica, meio sério que mataram o cara só porque ele tirou o fazão, porque tava apodrecendo, que eu falei que não era pra tocar, vocês mataram o cara. Aí a Fuji olha pra ele e fala, mas tu que falou que era pra matar. Depois a gente descobre que o líder do vilarejo foi até a casa, entendeu que aquilo ali era um problema da vila, e o Eijiro falou, não, deixa que eu tiro. Só que ao tirar eu vou ter que morrer, porque o mando do meu Hatamoto, o mando do meu senhor, se alguém tocar no fazão tem que morrer. Ele foi lá e morreu. Na verdade, aquilo ali pro Toranaga foi unir o útil ao agradável, pelo seguinte, nós vamos ter que lembrar que o Ibushi está muito louco buscando quem é o espião do Toranaga, que faz com que o Toranaga esteja sempre a um passo à frente dele. E aí a gente descobre que é o líder do vilarejo, o Muradi, que é um dos homens do Toranaga, que na verdade se chama Tonomoto Akinao, né? E esse cara, então, ele é o grande espião. E o Toranaga fala, bom, já que ele sabe que tem um espião, agora tu encontra um, né? Pega um falso aí, faz ele de espião. E aí, então, por causa desse problema na casa do Anjin, ele vai lá, né, e acaba, então, unindo o útil ao agradável ao dizer que, na verdade, o espião é o Eijiro, o jardineiro, e acaba matando ele lá. E o Anjin não entende, ele fala, meu, vocês são tudo louco, é sério que vocês mataram o cara porque ele simplesmente tocou num fazão que eu deixei apodrecendo ali. Vocês não têm amor à vida. E aí depois, no outro dia, ele ia atrás da Mariko, ele vai falar a mesma coisa. Meu, tu tá preso nessa tua cerca óctupla, sai desse lugar. Vocês, japoneses, não têm amor à vida. Ele fala de um jeito assim que, tipo, é um dos elementos do choque cultural desse episódio. Vocês, japoneses, não têm amor à vida. Vocês estão presos em milhares de ritos que vocês mesmos criaram. E ela vai lá e fala, não, tu não entendeu a nossa cultura, isso eu tenho um certo desrespeito, então não quero mais ter contato contigo. Então, o meu desprezo, a única forma de demonstrar desprezo pelo meu marido é não demonstrando nada, que é o que ele merece. Porque demonstrar desprezo, demonstrar sentimento pode ser uma coisa boa ainda.
Então, por causa disso, eu não vou demonstrar nada. Tá? Aqui nós vemos vários elementos culturais interessantes. Nós já vimos sobre essa visão da morte que os japoneses têm, que aos olhos dos ocidentais é estranho. Nós já vimos essa questão da cerca óctupla no episódio passado, e que agora volta a aparecer. Essa questão da demonstração de sentimentos, do fato de que para muita gente os japoneses são pessoas frias, né? E um outro elemento que é meio bobo, mas que é interessante, é o ato da comida, cara. Uma hora o Toda tá jantando lá com o Anjin, e ele critica o Anjin, dizendo que ele tá comendo igual um macaco. Ele não faz barulho para comer. Só que na cultura japonesa, o barulho alto no ato de comer, ele representa o prazer pela comida. E aí o Toda vai lá e suga aquela massa. E aí o Anjin vai lá e suga a massa mais alto ainda, para mostrar que ele entendeu e tudo mais. São coisas que se mantêm até hoje. Esse elemento do barulho é uma coisa que se mantém até hoje. Então, se a gente vai num restaurante aqui no Brasil e começa a comer e fazer barulho aos montes, comer fazendo barulheira, a galera vai ficar, oh, que falta de respeito e tudo mais. No Japão não é visto dessa forma. Então é um outro elemento de choque cultural, por menor que seja, é diferente. O fato é que quando o Anjin fica muito brabo que o Eijiro acabou morrendo, a Fuji vai lá e fala, ah, então o senhor pode tirar minha vida. Aí ele fica louco, ele fala, meu, todo mundo nesse lugar, qualquer coisa já quer morrer por qualquer motivo. Ele fica tão nervoso que ele vai atrás do Toranaga. E ao chegar na frente do Toranaga, ele fala, meu, olha só, eu já cumpri a minha parte no trato, já treinei o regimento dos teus canhoneiros, tô caindo fora, me deixa embora do Japão, deixa eu pegar meus homens, deixa eu pegar meu barco, que eu vou cair fora. E aí a Mariko, pô, ela meio que quebra assim, porque ela fica, pô, não quero que o cara vá embora. E ali o Toranaga mostra que, meu, tem uma sombra entre vocês dois. Ele entendeu que há alguma coisa entre eles ali. O Anjin não tá conseguindo compreender a cultura japonesa, então ele prefere acabar indo embora dali. Só que no momento que eles estão discutindo isso, até porque o Toranaga nem dá bola que o Anjin tá falando, fala, meu, que parece uma criança, nem fica aí brigando, vocês não tem nada que ver. Ele sai caminhando assim. Só que nesse momento dá um terremoto enorme, cara. E a montanha no qual eles estão caminhando e conversando acaba se mexendo. E ele acaba caindo num penhasco que se forma ali, num buraco que se forma ali e fica soterrado. O Anjin, sem pensar duas vezes, vai pra salvar o Toranaga. E ao descer pra salvar o Toranaga, ele tira o cara debaixo da terra, dos escombros, dá uns tapas nas costas dele, porque ele estava sufocando, e o Toranaga, na queda, perdeu as suas espadas. No qual, em 2 segundos, o Anjin pega as espadas dele e fala, então eu ofereço as minhas espadas pro senhor. Lembra que no episódio passado, o Anjin ganhou as espadas do pai da Fuji. E agora ele tá dando essas espadas pro Toranaga, falou, vou ficar muito honrado se o senhor quiser usar as minhas espadas. Ou seja, o Anjin quer ir embora, mas toda hora ele fica demonstrando que o Toranaga vai gostar cada vez mais dele, porque ele fica servindo o cara com muita lealdade. Então é óbvio que o Toranaga não vai deixar ele embora, né, velho? E assim, então, nós vamos ver que o vilarejo foi destruído, e nós voltamos no episódio passado para lembrar de uma coisa que ele falou, que o Toranaga falou, que a Mariko falou, a morte ronda o Japão. Pode vir um terremoto, pode vir uma tsunami, pode vir um tsunami, pode... Enfim, a morte está em todos os lugares. E quando o desastre ocorre, nós nos reinventamos, nós nos recriamos, nós nos levantamos. Quando o Anjin pendura aquele fazão, deixa ele pendurado lá, a Fuji até fala, ele tá trazendo um tatarigami para nossa casa. Ou seja, ele tá trazendo uma maldição, uma calamidade para dentro dessa casa, que são espécies de... Na cultura shintoísta, esses tatarigamis são espécies de espíritos, assombrações que trazem maldições, que trazem calamidades, peste, morte, fome, guerra e tudo mais. E querendo ou não, foi o que acometeu aquela casa, né? Porque a chegada do Toda, o terremoto, óbvio que aos olhos dos japoneses que vivem em torno de ritos, muitos deles vão entender que sim, trazer aquele fazão, deixar ele pendurado morto lá, pode ter tido um papel nisso também, né? E talvez o diretor, nesse momento, ao trazer esse terremoto, ele tenha tentado mostrar isso. Que os japoneses levam muito a sério esses ritos, justamente pela forma com que eles tendem a levar a vida lá dentro, né? No final do episódio, nós vamos ter, então, a senhora Ochiba, que é a esposa do Taiko, que morreu, né? Do líder que morreu, e o conselho foi formado. Isso porque o conselho, ao querer buscar uma pessoa nova para dentro do conselho, primeiro eles discutem a ideia de trazer ela de Edo, na cidade do Toranaga, e trazer ela para Osaka, para deixá-las mais perto deles.
Porque eles estão pensando em meio que usar a mulher lá, né? Eles estão querendo ter ela por perto, alegando que é pra segurança dela mesmo, não sei o quê. Só que ela surpreende todo mundo no final do episódio, basicamente, ao falar assim, maluco, olha só, agora quem manda aqui sou eu. E o episódio termina com ela falando, olha só, vocês acham que vocês vão vir pra cá pra ficar obedecendo o conselho? É o conselho que vai me obedecer. É um negócio quase Watchmen, é um negócio quase o Rorschach falando assim, mano, vocês têm que entender o negócio. Não sou eu que tô aqui preso com vocês, é vocês que estão presos aqui comigo. Então o conselho talvez venha a entender que, não sei, mano, mas talvez não tenha sido uma boa ideia levar a Uchiba pra lá, justamente pelo fato de que agora o Ishido possivelmente venha a perder o seu poder. Tá? Nos próximos episódios nós podemos esperar então uma drástica mudança no conselho agora, porque vai ser mentorado à força pela viúva do Taiko. Nós podemos esperar que a relação entre Toda e o Anjin venha a piorar cada vez mais. E que a guerra está se formando no horizonte e que talvez no próximo episódio nós já tenhamos algo mais concreto em relação a isso. A série está muito boa. Desculpa me passar um pouco no tempo aí, mas como eu falei, eu gosto de falar da história do Japão, eu gosto de falar dessa série. Se vocês gostaram do episódio, deixem o comentário. Se não gostaram, deixem também para explicar por que não gostou. Mas é isso aí, tá, gurizada? Valeu, tamo junto. Até semana que vem, na terça-feira, tamo aí de novo. É nóis, tchau, tchau.